Pedro, o apóstolo, havia sido assassinado pelo Império Romano. Mas na memória dos seus amigos, na memória do povo da igreja, as histórias que ele contou tantas vezes estavam muito vivas. Assim como um habilidoso escriba, João Marcos, segue relatando aquilo que ele aprendeu de Pedro. E Pedro não escondeu que ele e seus amigos, muitas vezes e durante um bom tempo, falharam em reconhecer quem era aquele homem que estava diante deles, quem era o homem de Nazaré. Ao ponto de se perguntarem, após uma tempestade acalmada, quem é este homem? E Pedro também não escondeu da igreja que muitas vezes Jesus se encontrou com pessoas de outros povos e que essas pessoas não falharam em reconhecê-lo como Messias, como o Salvador do mundo. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Estamos agora no capítulo 5. Se você está chegando agora, aproveite e conheça os primeiros capítulos de Marcos, estão aqui numa playlist no nosso canal, e temos também já os evangelhos de Mateus e de João também já relatados e já explicados em material aqui no canal. Então, assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, assim como eles estavam no Mar da Galileia e enfrentaram uma grande tempestade. Foi nessa tempestade que eles, após verem a tempestade calma, foi naquele lugar que eles exclamaram, então, quem é esse que até o mar, até os ventos obedecem a ele? Então atravessaram, concluíram a sua travessia que eles estavam fazendo e chegaram a essa região dos Gerasenos. Talvez sua tradução traga Gadarenos ou Gergesenos, porque depende um pouco do manuscrito antigo, está um pouquinho diferente a grafia dessa região. Então, quando Jesus desembarcou, imediatamente apareceu diante dele uma figura um tanto quanto assustadora. Era um homem que estava possuído por demônios, e esse homem, ele vivia no cemitério, ele usava as cavernas que eram usadas como túmulos, ele usava como moradia. Um vivo morando no lugar dos mortos. E esse homem estava num estado tal que ninguém conseguiria contê-lo. Tentaram muitas vezes, mesmo com correntes, e ele arrebentava as correntes das mãos, dos pés, se cortava, se feria com pedras e andava num estado deplorável. E quando esse homem viu Jesus, Jesus chegou na praia com o barco, ele e os seus apóstolos, e ele correu, então, e ainda a certa distância, ele saiu correndo e se curvou diante de Jesus. E então soltou um grito muito forte. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao Espírito, sai deste homem, espírito impuro. Percebam que Jesus já tem essa atitude tão rápida que quando Marcos relata a fala do homem endemoniado, ele já fala que Jesus já tinha ordenado que o espírito impuro saísse. E tem algumas coisas que são bem interessantes que vale a pena a gente perceber na fala desse homem e o que ele revela. Ele já perguntou para Jesus, por que vem me importunar? Jesus apenas chegou no lugar. Perceba aqui onde chega a presença de Deus, isso importuna as trevas. Jesus apenas chegou lá e isso já causou um grande impacto. Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, suplico. Esse nome de Deus era quase como se fosse uma fórmula mágica, quase como se fosse uma conjuração que aquele grupo de demônios estava tentando usar contra Jesus, como se pudessem quase que comandá-lo, invocando o nome de Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz, suplico, porque não há nenhum poder para dar ordem no Filho de Deus. E suplica o quê? Que não me torture. Esses espíritos estavam de tal forma chocados pela presença do Filho do Deus Altíssimo, que eles tinham medo de que eles fossem torturados, de que eles fossem maltratados. Aqui cabe uma rápida reflexão. Normalmente quem pratica o mal tem medo que os outros pratiquem contra si. Então a visão que eles têm do Filho de Deus é que ele também os torturaria como eles torturaram aquele homem durante tanto tempo. E Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Só que quem respondeu não foi o homem, quem respondeu foram os espíritos impuros. E eles responderam, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. Legião é uma expressão usada para uma grande tropa do exército romano. As legiões variavam um pouquinho em tamanho, a menor legião tinha em torno de 4.000 homens e a maior delas tinha em torno de 6.000 homens.
Então, se esse demônio usa o nome legião, imagine a quantidade de espíritos imundos que estavam possuindo esse único homem. E os espíritos impuros então suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Eles pediam para ficar naquela região por ali. Eles já sabiam que iam ser expulsos porque já tinha ordem, né? Sai desse homem. Então, eles iam sair. Eles apenas fizeram uma súplica para ficarem na região. E havia ali perto uma grande manada de porcos, no monte. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. O simples fato de haverem porcos já mostra que não era uma região dos judeus. Era uma região do outro lado do lago, mas do lago Genezaré, né, do lago da Galileia, do Mar da Galileia, e era uma região onde viviam povos não judeus, porque os judeus não comiam porco e jamais teriam uma manada de porcos. E aí havia então aquela grande manada pastando ali, e existe também aqui um certo simbolismo com o porco como animal impuro, né, dentro da visão judaica. E aí os espíritos impuros pedem então permissão para irem para os animais impuros. E ao entrarem nos animais, a reação dos animais foi todos se jogaram do precipício, né? Então veja que os espíritos impuros, eles ao terem contato com essa manada, a reação deles é de autodestruição, né? Os porcos não se permitem viver com essa condição de possuídos por espíritos impuros. E foram lá, os 2.000 porcos, né? E se afogaram. E aí tinha pessoas cuidando dos porcos. Essas pessoas viram aquilo, elas se espantaram, elas fugiram, foram para a cidade, chamaram as pessoas e espalharam a notícia. E o povo correu para ver o que tinha acontecido, né? E quando chegaram lá, a cena era muito diferente, porque eles tentaram conter aquele homem muitas vezes, né? Era o endemoniado da região e nunca puderam fazer nada. Eles chegaram lá e viram um homem vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Essa cena, ela é muito curiosa porque a gente não sabe ao certo, né, mas as pessoas têm especulado ao longo da história qual a intenção de Jesus com aquele feito todo. Claro, havia uma intenção óbvia de libertar o homem, mas aquele contraste, o homem ali, em perfeito juízo, vestido, livre dos espíritos impuros e ao mesmo tempo toda a região livre daquilo, porque esse homem, ele era o tormento da região. Imagina uma pequena cidade, uma vila na Idade Antiga, que tinha um homem endemoniado na região que era simplesmente impossível de conter, gritava pelos montes, e, enfim, imagine isso perto da sua casa, né? Então, na verdade, toda aquela vila foi liberta disso. Mas, olhando um pouco mais para o lado, o que eles viam? Eles viam 2.000 porcos mortos, 2.000 porcos afogados. Era mais ou menos como se fosse o custo da libertação deles e do homem. E aí havia uma escolha a ser feita, o que valia mais. Então a gente especula que talvez seja isso que tenha acontecido ali. Talvez tenha sido uma oportunidade que Jesus deu para cada um fazer a sua escolha. E o caso é que eles vendo o homem ali, as pessoas que estavam ali presentes na hora dos fatos contaram para os outros, né? Chegaram os outros e todo mundo ficou conversando sobre aquilo. E então a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora. É curioso isso, né? E não suplicaram, vem, fica com a gente, mora com a gente, você que pode tanta coisa, você que fez tanto por esse homem e por toda a nossa vila, fica com a gente aqui. Houveram outras ocasiões que as pessoas disseram isso. Houveram lugares, por exemplo, nós já estudamos isso no Evangelho de João, em Samaria, as pessoas disseram, fica com a gente, não vai embora não, fica aqui. Né? E Jesus ficou. E aqui a gente tem a multidão dizendo, vai embora, sai dessa região, te afasta daqui. E aí Jesus, ok. Né? O Senhor Jesus, ele sempre agiu com gentileza, ele nunca forçou ninguém, entrou no barco. E quando ele estava indo, aquele homem que ele libertou, o homem implorou a Jesus que deixasse ele com ele. Ele queria ser um dos discípulos também. Ele queria andar junto com aquele pequeno grupo que seguia Jesus. Ele implorou a Jesus por isso. E Jesus, porém, não permitiu. Ele disse, não, você volta para sua casa, para sua família e conta tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Veja que Jesus, quando está entre os judeus, ele manda que não contem. Quando ele está entre os outros povos, os chamados gentios, ele manda que contem. Por quê? Os judeus tinham um conceito de Messias. O Messias é o Salvador, o escolhido por Deus. E o conceito estava completamente errado. Então eles tentariam encaixar Jesus naquele conceito que eles já tinham. Isso ia ser um tremendo problema. Agora, esses outros povos não tinham esse conceito messiânico. Quando muito, eles tinham a expectativa genérica de um grande salvador do mundo, como tem em diversas civilizações. E ao chegar um homem contando o que Deus fez por ele, as pessoas então entenderiam.
que chegou a hora da salvação. Inclusive, esse homem faz isso e ele provoca um impacto tremendo que mais à frente na história de Jesus Cristo, nós vamos ver como foi grande o alcance da mensagem do Evangelho por meio desse único homem, que foi liberto e entendeu e foi para sua casa, foi para o seu povo e espalhou naquela região chamada Decápolis, né, região das 10 cidades. Ele espalhou então a notícia a respeito de Jesus de Nazaré, a respeito do Salvador do mundo. Então o homem partiu, né, e começou a anunciar pela região quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiraram do que ele dizia, porque ele era uma prova viva, esse homem. Ele era o endemoniado da região, ele era conhecido pelo seu estado. Possivelmente, imagino eu, que ele, onde ia anunciar o Evangelho, as pessoas viam nele ainda as cicatrizes, as marcas dos ferimentos que aquele homem se infligiu enquanto estava endemoniado, né? Possivelmente, haviam outras pessoas também que podiam acrescentar ao relato tudo o que viram, né, e como aconteceu. E era muito diferente das expectativas, porque se esperava que exorcistas usassem grandes fórmulas mágicas, muitas frases complexas, e alguns até tinham histórias de que usavam ervas que cheiravam muito mal para espantar os demônios. E na verdade chega lá o Filho de Deus e manda que aquela legião toda saia e pela ordem dele assim se cumpre. Isso é algo maravilhoso e produz um impacto tremendo. Enquanto que os discípulos estavam lá ainda se perguntando quem é esse homem que acalma o vento e acalma a tempestade. Enquanto isso, esse homem, o endemoniado gadareno, está anunciando as boas novas do reino de Deus. Veja que contraste. Isso é muito importante dentro do Evangelho de Marcos, esse contraste que ele faz. Dois temas importantes aparecem, né, permeando as histórias, que é o segredo do Messias, como Jesus não quer que seja contado o que ele está fazendo, e também a falha dos apóstolos em reconhecê-lo como o Messias prometido a Israel nos termos da Escritura. Até o reconhecem, mas reconhecem nos termos da tradição popular e não nos termos da Escritura, que é uma grande falha. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.